Você já parou para pensar quantos mistérios cercam a história da humanidade? Relatos de seres fantásticos, que parecem cruzar a linha entre o divino e o terreno, surgem em diversas culturas ao redor do mundo. Mas e se alguns desses relatos não fossem apenas lendas? E se em algum momento criaturas gigantes, híbridas, meio humanas e meio divinas, realmente tivessem caminhado entre nós? Hoje vamos explorar um dos maiores enigmas da antiguidade, os Nefilim. Esses gigantes misteriosos, mencionados em textos bíblicos e lendas de diversas culturas, teriam vivido na Terra antes e depois do dilúvio. Quem eram esses seres? Será que a ciência pode comprovar a existência deles? Ou seriam apenas metáforas antigas, com mensagens mais profundas do que imaginamos? Fique até o final, porque além das histórias que você já ouviu, vamos mergulhar em teorias surpreendentes que conectam esses seres a mitos gregos, tradições mesopotâmicas e até mesmo conspirações modernas. Preparado? Então, vamos começar essa jornada. Os Nefilim são mencionados em Gênesis 6, um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Lá, lemos: naqueles dias havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis dos tempos antigos, homens de renome. Apenas esse trecho já provoca inúmeras perguntas. Quem seriam os filhos de Deus? E essas filhas dos homens? Mais importante, o que eram esses gigantes? A partir dessas palavras, surgem diferentes interpretações. Para alguns estudiosos, os Nefilim seriam descendentes de anjos que abandonaram sua posição celestial para se unirem a mulheres humanas. Para outros, eles seriam simplesmente humanos de estatura incomum, talvez guerreiros poderosos que se destacaram por sua força e coragem. Mas os mistérios não param por aí. Histórias de gigantes aparecem em diversas culturas. Na Mesopotâmia, temos Gilgamesh, descrito como um ser parcialmente divino e incrivelmente forte. Na Grécia, encontramos os titãs, ancestrais dos deuses olímpicos. E nas Ilhas Salomão, até hoje há relatos de gigantes escondidos nas florestas tropicais. Por que esses relatos são tão recorrentes? E como eles se conectam à nossa história? Para entender os Nefilins, precisamos voltar ao começo. Em Gênesis 6, os filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos. Esses seres, atraídos pela beleza das mulheres humanas, teriam abandonado seus deveres celestiais para gerar descendentes híbridos. O livro de Enoque, um texto apócrifo, detalha essa história. Ele menciona um grupo de anjos chamados vigilantes, liderados por um ser chamado Senjasa. Esses anjos teriam ensinado aos humanos conhecimentos proibidos, como metalurgia, feitiçaria e astrologia. Seus filhos, os Nefilins, eram gigantes de proporções inimagináveis, capazes de devorar recursos inteiros e espalhar a violência pelo mundo. Mas há outra interpretação. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus representavam a linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes rebeldes de Caim. Essa mistura teria gerado indivíduos moralmente corruptos, simbolizados pelos gigantes. Qual interpretação é a correta? A verdade, como muitas vezes ocorre com textos antigos, pode estar além do nosso alcance. Gigantes aparecem em outros momentos da história bíblica. Golias, o filisteu derrotado por Davi, tinha quase 3 metros de altura. De acordo com algumas traduções, o rei Ag, de Bazã, era descrito como tão grande que sua cama media cerca de 4 metros de comprimento. Mas e as evidências físicas? Existem relatos de fósseis gigantes encontrados em várias partes do mundo, incluindo a China e as Ilhas Salomão. Em 2016, arqueólogos chineses descobriram restos humanos que sugerem uma estatura muito acima da média para a época. Ainda assim, a ciência convencional argumenta que não há provas concretas de uma raça de gigantes. Algumas teorias sugerem que esses seres poderiam ser fruto de mutações genéticas, ou até mesmo experiências avançadas realizadas por civilizações antigas. Afinal, como explicar histórias tão parecidas em culturas tão distantes? Relatos de gigantes também aparecem na mitologia grega. Os titãs, predecessores dos deuses olímpicos, eram seres de imensa força e estatura. Hércules, semideus famoso, também era descrito como um gigante em força e coragem. Na Mesopotâmia, Gilgamesh, protagonista de uma das histórias mais antigas da humanidade, é descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Sua estatura e poder eram lendários, assim como sua busca pela imortalidade. Mais recentemente, as Ilhas Salomão se tornaram palco de lendas sobre gigantes peludos, com olhos vermelhos e uma força descomunal. Os moradores locais acreditam que esses seres ainda habitam as florestas densas, longe do alcance humano. O que essas histórias têm em comum? Seriam ecos de um passado esquecido, quando os gigantes realmente existiram? Ou apenas criações da imaginação humana para explicar o inexplicável? Os Nefilim são mais do que um enigma religioso ou mitológico. Eles representam a luta humana para entender os limites entre o divino e o terreno, o possível e o impossível. Mas e se os Nefilins
não fossem apenas símbolos, e se fossem parte de uma tentativa divina ou alienígena de interferir no curso da humanidade? Algumas teorias sugerem que esses gigantes poderiam ser resultado de experiências genéticas, como as descritas em teorias conspiratórias modernas. E se os Nefilins fossem o elo perdido entre os humanos e uma civilização superior? Essa ideia, embora controversa, ressoa com teorias sobre civilizações avançadas, como a Atlântida. Essas interpretações nos convidam a reimaginar nossa história, questionando até que ponto conhecemos nossas origens. Os Nefilins representam um dos maiores mistérios da humanidade. Sua história, rica em interpretações e especulações, nos lembra que há muito que ainda não entendemos sobre nosso passado. Enquanto muitas histórias sobre os Nefilins permanecem no campo da fé ou do mito, algumas descobertas recentes despertaram novas discussões. Documentários como In Search of Giants History Channel e estudos arqueológicos modernos sugerem que pode haver um fundo de verdade por trás dessas lendas. Por exemplo, em 2016, arqueólogos na China descobriram esqueletos datados de 5.000 anos que pertenciam à cultura Longshan. Alguns desses restos mediam mais de 1,9 metro, menos altura impressionante para o período neolítico, quando a média de altura humana era bem menor. Embora não sejam gigantes no sentido mítico, esses achados levantam questões intrigantes. Teria existido uma linhagem de humanos excepcionalmente altos que deram origem a essas histórias? Outro ponto fascinante surge na análise do livro de Enoque. Este texto menciona que os vigilantes anjos caídos ensinaram aos humanos artes como metalurgia e astrologia. Essa narrativa se alinha a teorias alternativas que propõem que conhecimentos avançados de engenharia e astronomia, evidentes em civilizações antigas, como os maias e os egípcios, poderiam ter origens externas, quem sabe até celestiais. E se, em vez de lendas, essas histórias fossem registros codificados de interações entre humanos primitivos e seres tecnologicamente mais avançados? Talvez não fossem literalmente anjos, mas visitantes de outro lugar ou tempo. Quando analisamos o contexto histórico em que surgiram as histórias dos Nefilins, percebemos algo curioso. Esses relatos emergem em sociedades que enfrentavam mudanças drásticas, como o surgimento de grandes cidades ou a luta por recursos naturais. Na Mesopotâmia, por exemplo, o épico de Gilgamesh descreve um herói de estatura colossal que governava a cidade de Uruk. Esse semideus era um líder militar e construtor, responsável por erguer muralhas monumentais. As semelhanças com os Nefilins são marcantes. Assim como eles, Gilgamesh é descrito como um ser híbrido, fruto da união de um humano e um ser divino. Outra conexão interessante surge na mitologia nórdica, que menciona os Jotuns gigantes primordiais que viviam antes dos deuses, e muitas vezes eram seus adversários. Assim como os Nefilins, eles habitavam a Terra em tempos remotos e estavam profundamente ligados à criação e destruição do mundo. Por que tantas culturas compartilham histórias sobre seres gigantes que desafiam os limites da humanidade? Seria uma coincidência? Ou estamos lidando com uma memória coletiva compartilhada? Agora, vamos explorar uma ideia fascinante. E se os Nefilins fossem mais do que uma lenda, mas protótipos de algo que poderíamos alcançar no futuro? Considere a genética moderna. Hoje, cientistas estão manipulando o DNA para criar soluções médicas avançadas, como curar doenças genéticas ou aumentar a resistência física. E se as histórias sobre os Nefilins fossem, na verdade, visões de um passado onde conhecimentos avançados em engenharia genética já existiam? Imagine um futuro onde seres híbridos, geneticamente projetados, pudessem ser usados para colonizar outros planetas ou realizar tarefas impossíveis para os humanos atuais. Seriam esses gigantes os nossos ancestrais? Ou uma visão do que podemos nos tornar? Além disso, a arquitetura avançada atribuída aos Nefilins em textos antigos poderia ter inspirado tecnologias modernas. As muralhas monumentais, a engenharia precisa e o conhecimento astronômico desses seres poderiam ter influenciado construções futuristas, baseadas em eficiência energética e resiliência. Curiosamente, histórias sobre gigantes não estão limitadas à Bíblia ou ao Oriente Médio. Nas Américas, os povos indígenas narram lendas sobre seres colossais. Os nativos americanos Paiutes, por exemplo, contam histórias sobre gigantes ruivos, chamados de Sitka, que teriam habitado as cavernas de Nevada. Na mitologia japonesa, os Oni-demônios gigantes são frequentemente retratados como protetores ou destruidores. Eles são seres que vivem entre o divino e o terreno, ecoando os mesmos dilemas morais atribuídos aos Nefilins. Até mesmo no Pacífico Sul, nas Ilhas Salomão, as histórias de gigantes persistem. Os gigantes de Guadalcanal são descritos como criaturas peludas, com olhos brilhantes e uma força descomunal, que ainda podem ser encontrados nas profundezas das florestas. Seria possível que esses relatos, separados por vastos oceanos e milênios, compartilhassem uma origem comum? Ou eles representam a capacidade humana
de interpretar fenômenos misteriosos de maneiras semelhantes. Os Nefilins não estão confinados aos textos antigos. Eles inspiram nossa imaginação até hoje, em jogos como God of War e Shadow of the Colossus. Gigantes são retratados como seres míticos, guardiões de segredos antigos. Filmes como Noah, dirigido por Darren Aronofsky, apresentam os vigilantes como anjos caídos, que assumem formas gigantescas de pedra. Essa visão cinematográfica mistura espiritualidade com ficção científica, transformando as lendas bíblicas em algo visualmente impressionante. Até mesmo séries como Supernatural Lucifer exploram a ideia de híbridos divinos e humanos, trazendo os Nefilins para o imaginário popular de formas modernas e acessíveis. Por que essas histórias continuam a nos fascinar? Talvez porque elas nos forcem a refletir sobre nossos limites e sobre o que realmente significa ser humano. Ao longo deste vídeo, você pode estar se perguntando: se os Nefilins realmente existiram? Aonde estão as provas físicas? A ciência ainda não encontrou fósseis que confirmem as dimensões atribuídas a esses gigantes. Mas como vimos, as evidências podem estar escondidas ou interpretadas de maneiras diferentes. E se os Nefilins não fossem apenas parte do passado, mas deixassem um legado que ainda ressoa nos dias de hoje? Ao longo dos séculos, relatos e mitos sobre esses gigantes muitas vezes conectaram suas histórias a conhecimentos perdidos ou tecnologias avançadas que desafiam o entendimento humano. Uma das hipóteses mais intrigantes é a ideia de que os Nefilins, ou seus descendentes, poderiam ter sido responsáveis por obras monumentais antigas que ainda hoje nos fascinam. Pensa nas pirâmides do Egito, nas estruturas de Stonehenge, ou nas colossais construções de Baalbek, no Líbano. Como essas civilizações, supostamente sem ferramentas modernas, conseguiram erigir monumentos tão grandiosos e precisos? Alguns teóricos sugerem que o conhecimento necessário para essas obras pode ter vindo de seres avançados, talvez os próprios Nefilins, ou aqueles que os criaram. Há ainda quem veja na genética moderna uma conexão com esses antigos mitos. Estudos recentes mostram que parte do DNA humano possui sequências cuja origem ainda é debatida. Poderiam essas porções misteriosas ser um resquício de linhagens que cruzaram os limites do humano e do divino? Mais curioso ainda é como essas histórias continuam a aparecer em diferentes momentos e lugares. Será que os Nefilins representam uma verdade universal, uma metáfora para algo que a humanidade tenta compreender há milênios? Ou, talvez, uma memória ancestral que atravessou gerações? Essas hipóteses, por mais especulativas que pareçam, são um lembrete poderoso de como a nossa busca por respostas pode revelar mais perguntas. Outra dúvida comum: por que tantas culturas têm histórias similares? A resposta pode estar na psicologia humana. Talvez essas histórias sejam reflexos de medos e aspirações universais, como o desejo por heróis, ou a luta contra forças maiores do que nós. Finalmente, e se tudo isso for apenas mito, mesmo se for, essas histórias ainda têm um valor inestimável. Elas nos conectam ao passado, nos fazem sonhar com o futuro, e acima do tudo, nos lembram de que há muito mais para explorar no nosso mundo e além. Agora é a sua vez. Você acredita que os Nefilins poderiam ser mais do que mitos? Compartilhe suas teorias nos comentários e ajude a manter essa conversa viva. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos que, assim como você, adoram explorar os mistérios do passado. E fique ligado, porque no próximo episódio, vamos desvendar o papel das civilizações perdidas na formação do mundo moderno. Até lá!